técnico clínico da Clínica Médica, conhecida atualmente como UCM, que vai abrilhantar esse evento do NEP em conjunto com a CIPA. Então, Doriane, muito bem-vinda. Obrigada em nome da Divisão de Enfermagem do NEP. Espero que você tenha uma boa aula e assim promova a CIPA, que é uma importante comissão de prevenção dos acidentes de trabalho na nossa instituição. Bem-vinda mais uma vez e agora é com você, tá certo? Boa tarde, obrigada. Primeira Shirley, obrigada por essa oportunidade. E vamos iniciar nossa aula, né, que é uma aula inaugural, me sinto muito honrada. E vou começar me apresentando. Para quem já me conhece, para quem não me conhece, eu sou a Doriane Batista, trabalho aqui no Hospital Universitário João de Barros de Barreto e também na Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará como técnica de enfermagem. Também sou bióloga licenciada pela Universidade Vale do Acaraú, Ceará, e estamos aqui para contribuir, ok? Então, vamos lá falar de riscos ocupacionais. Vamos iniciar conceituando e logo após nós vamos nos enfatizar mais no risco biológico, porque existem outros riscos, né? Mas nós vamos hoje nos ater mais a riscos biológicos. Então, para iniciar, o que são riscos ocupacionais, né? São os riscos de acidentes aos quais os trabalhadores estão sujeitos em um ambiente de trabalho, tá? Então, o Ministério do Trabalho, por meio da norma regulamentadora número 9, NR9, é responsável pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, né? Também conhecida como PPRA, ok? Nós temos também a norma que regulamenta, que é a norma 32, né, de 2015, né, que também traz para a gente os direcionamentos, né, quanto a riscos ocupacionais. E a portaria, né, do gabinete do nosso ministro da Saúde, número 3.398, de 7 de dezembro de 2021, né? No seu artigo 2º, ele classifica os riscos ocupacionais em 5 tipos. E esses riscos, eles vão também vir com determinadas cores, tá? Então, a cor verde a gente classifica como risco físico, ok? A cor amarela vai vir caracterizado o risco ergonômico. A cor azul, o risco acidental. A marrom, o risco biológico. E a vermelha, risco químico. Então, assim vão ficar classificados, né, através das nossas normas regulamentadoras, ok? Então, vamos ao próximo slide. Aqui nós temos a tabela de riscos existentes no ambiente de trabalho, de acordo com o seu grupo e as suas cores de referência, ok? Então, fica bem mais claro através de tabela, porque muitas das vezes nós podemos confundir, né, o que são riscos físicos com o que são riscos ergonômicos, mas, enfim, aqui dá para a gente ficar bem esclarecido. O grupo 1, que é o risco verde, né, que é o risco físico, nos traz ruídos, vibrações, radiações ionizantes, radiações não ionizantes, o frio excessivo, o calor excessivo, pressões anormais e a umidade, ok? Estão acompanhando? Então, vamos lá. O grupo 2 agora, que é o vermelho, né? Riscos químicos. O que caracterizam? As poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Estão nessa classificação, do grupo 2, tá? Grupo 3, que é o grupo marrom, né? São os riscos biológicos.
incluem vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas, bacilos, ok? Grupo 4, o amarelo, são os riscos ergonômicos, né? Esforços físicos intensos, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, ok? Imposição de ritmo excessivo, trabalhos em turnos diurnos e noturnos, jornadas de trabalho prolongada, monotonia, repetitividade, outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico, tá? Vão ficar nesse grupo amarelo. E o último grupo, que é o quinto grupo, a gente pede desculpa que aqui na classificação temos um algarismo romano errado, o grupo azul é o grupo de acidentes, ok? Então, inclui arranjo físico inadequado, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, iluminação inadequada, eletricidade, né? Entram aqui aqueles riscos, né, de choques elétricos, probabilidade de incêndio ou explosão, tá? Armazenamento inadequado de materiais, de equipamentos, animais peçonhentos, outras situações de risco que poderão contribuir para a ocorrência de acidentes, ok? Então, agora a gente já conhece bem especificadamente o que cada grupo comporta e as suas cores, não é isso? Doriane? Oi. As perguntas você vai aceitar no final ou vai durante a aula? As perguntas a gente prefere deixar para o final, porque senão a gente perde um pouco o foco e se não der tempo, as perguntas podem ficar ali no muralzinho que a gente vai responder a todas elas. Tudo bem. Obrigada. É porque tem no chat, eu vou direcionar então, tá bom? Tá. No final. Obrigada. Tá bom. Então, aqui nós temos uma outra tabela que nos ajuda a entender o mapeamento de risco, né? Os riscos ocupacionais, elas têm simbologias nas cores representadas no mapa de risco. O mapa de risco, ele é feito anualmente, ele é feito pela CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Esse mapa, nós vamos levantar as situações de risco, se são leves, moderadas, intensas, né? Que tamanho de risco é esse? Se é leve, se é médio, se é elevado. E ela vai ser caracterizada pelo tamanho da bolinha, entendeu? A cor, nós já nos atentamos aos riscos químicos, né? Ergonômico, biológico, físico e mecânico. Então, agora a gente precisa se atentar para o tamanho desse risco. Então, as simbologias das cores no mapa de risco, né, são representadas exatamente pelas essas esferas, tá? Esses círculos que são nesses 3 tamanhos. Ó, ok? Pequeno, médio e elevado. Agora sim, vamos nos ater mais ao risco biológico, aos riscos biológicos, que essa primeira sessão de palestras, nossas aulas, vão enfatizar muito esses riscos, né? Riscos com pérfuros, riscos com todo esse material biológico. E aí nós temos a NR32, né? Que vem nos trazer o objetivo principal, né, dentro desse ambiente que estamos inseridos no nosso trabalho. Então, qual o objetivo, né, dessa NR em relação aos riscos biológicos? Trazer as diretrizes para implementar as medidas necessárias a fim de proteger e garantir a segurança dos profissionais da área de saúde
e também de todos que exercem atividades de assistência à saúde de modo geral, ok? Então, aqui nós trouxemos 2 imagens, né, onde elas configuram essa situação de risco. Por exemplo, uma pessoa reencapando a agulha, né, reencapando a seringa aqui com a agulha, né, contaminada, um grande risco. Isso nós orientamos diariamente os colaboradores, a CIPA, porque a maioria dos acidentes com pérfuros é dessa forma aqui, ok? Lavagem das mãos inadequada também é um grande risco de transmissão, não é isso? Então, a CIPA, ela sempre bate também nessa questão de lavagem das mãos, para não estar levando contaminação, né? E nem a própria profissional se contaminando. Então, vamos seguir. Bom, aqui nós trouxemos os riscos biológicos sobre a visão da NR15, né? Que é responsável pelas atividades, pelo direcionamento das atividades e operações insalubres, tá? Então, agora nós vamos passar a estudar um pouquinho mais sobre os graus de insalubridade referente aos riscos biológicos, né? Isso aqui são imagens que eu trouxe, algumas imagens da internet, mas também temos imagens daqui da nossa própria unidade, tá? De clínica médica, que é um setor nosso do Hospital Universitário João de Barro Barreto, é a nossa realidade direta, né? E os riscos que estamos inseridos ao executar nossas atividades, tá? Então, quando você está puncionando uma veia, um acesso, que a gente chama um acesso periférico, né? Então, tem que ter ali toda a atenção, você precisa estar protegido, você precisa estar com óculos de proteção, com a luva, né, de procedimento, e o máximo de atenção possível, tá? Toda atenção vai reduzir o risco que você está inserido nessa situação. Aqui, no laboratório, né, examinando o meio de cultura também, temos fungos, temos bactérias e outros tipos de material biológico contaminado. Tá? Aqui seria um paciente que foi tratado e, graças a Deus, foi um paciente que teve alta, hoje é um paciente acompanhado e já retornou aqui para a área ambulatorial, né, para seguir seu tratamento. Mas aqui são profissionais, né, na hora do curativo, né, com todos os seus equipamentos, todo esse procedimento aqui, inseridos nesse momento, né, tão delicado que é lidar com essa secreção, sangue e todos esses componentes, né. Então, aqui eu vou passar um videozinho rápido, né, para vocês terem uma noção de como que estamos sujeitos aos riscos. Foi um curativo de um paciente que chegou para a gente há um ano atrás, mais ou menos, um paciente também que teve alta, teve sucesso no seu tratamento, graças a Deus. E vamos assistir aqui só para a gente ver o risco que esse profissional aqui se submeteu. Deu para ouvir? Deu para ver? Está meio de lado, né? Esse paciente, ele chegou nessa situação, né, onde foi treinado essa ferida, e o profissional, no ato da execução desse curativo, né, dessa drenagem, ele precisava estar paramentado, e ele estava, né, com óculos, com luva, não é isso? Então, é isso. A nossa orientação é que sempre esteja com os EPIs, ok? Vamos passar aqui para o próximo slide. Como os riscos biológicos são classificados, né?
Então, aqui nós temos uma imagem, né, que caracteriza o risco biológico, tá? É uma imagem universal em qualquer empresa, em qualquer lugar, né? Nós vamos ter esse símbolo que caracteriza esse risco biológico. Naqueles Descartex, onde nós vamos descartar as seringas, as agulhas contaminadas, sempre você vai encontrar, para chamar a atenção do profissional, a cor, ela é justamente para chamar atenção. Então, os agentes biológicos são enumerados de acordo com o potencial de risco à saúde, divididos na seguinte ordem: baixo, moderado, elevado ou alto. Então, quanto maior o risco, maior o controle que se exige, ok? Em relação ao potencial de contenção e controle, a partir das medidas de biossegurança, a classificação se inverte, ok? Alto, elevado, moderado e baixo. Então, quanto maior a contenção desse material, menor é o risco que se corre, tá ok? E aqui nós temos exemplo da pessoa usando máscara, né? Porque no ato de um espirro, ela está protegida, ok? Vamos seguir. Medidas de prevenção. Para tornar as medidas de prevenção mais eficientes, os riscos biológicos são classificados a partir de 3 fatores. Eu dei ênfase aqui nessas cores vermelhas para poder a gente atentar mais ao que quer dizer. Então, vamos lá. Quais são esses fatores? Primeiro, possível dano que a infecção pode causar, ok? Segundo, o tratamento exigente para a infecção causada pelo agente biológico. Tá? Terceiro fator, risco de uma propagação coletiva baseado no tipo de vetor do agente. Então, esses 3 fatores vão caracterizar, ok? A classificação do risco biológico, ok? Então, isso é muito importante, porque se nós vamos ver no próximo slide, vocês vão já entender. Vamos passar aqui. A partir desses 3 fatores, ok, olha lá, risco biológico vezes grau de periculosidade e insalubridade, né? Então, isso muito nos interessa, porque vivemos num ambiente de trabalho insalubre, né? E aí, esses fatores vão estar diretamente relacionados à insalubridade, né, que nós estamos inseridos. A partir dos 3 fatores lá, que falei no outro slide, a Anvisa definiu em portaria a classificação de riscos biológicos em níveis de periculosidade e insalubridade. Então, nós temos a classe de risco 1, a classe de risco 2, 3 e a classe de risco 4, ok? Vamos avançar. Agora vamos falar da classe de risco 1, que são os agentes com menor grau biológico de contaminação e propagação, apresentando risco baixo ou nenhuma capacidade de gerar danos, incluindo agentes que não causam doenças em pessoas ou animais adultos e sadios. Vamos dar um exemplo. O Bacillus subtilis, ou Bacillus subtilis, né? Aqui nós temos aqui um Hau bacillus ou gram bacillus. É uma bactéria gram-positiva, ok? Catalase positiva encontrada no solo, no trato gastrointestinal de ruminantes e humanos. É uma bactéria que convive com a gente sem causar danos. Então, essa bactéria ela fica no grau de risco 1, que ela não é classificada como infecto-contagiosa de risco, ok? Próximo, grau de risco 2. É uma classificação de risco moderado, onde os agentes biológicos apresentam alguma capacidade de gerar danos ao trabalhador, ok? Porém, ainda com baixo risco de propagação no ambiente. Vamos dar exemplo, né? O vírus da rubéola, olha um exemplo.
que pode causar uma doença, mas, porém, existe o quê? Tratamento, né? A febre amarela também é causada por um vírus, né? Também é um exemplo. Vírus do gênero flavivírus, transmitido por mosquitos pertencentes à espécie Aedes aegypti, ok? Responsável também por transmitir o quê? A zika, a dengue, a chikungunya e outros, ok? Existe tratamento? Sim. Então, existe risco de contaminação bem moderado, né? Então, fica aqui na classificação de risco 2. Vamos passar para a classificação de risco 3. Veja que vai avançando, não é isso? Aqui os riscos biológicos são considerados elevados, pois os agentes podem causar sérios danos ao trabalhador, não é isso? Aqui a atenção tem que ser redobrada, assim como lá no risco 1, mas aqui também a atenção tem que ser redobrada, né? Por quê? Porque é considerado risco de propagação moderado. A capacidade de transmissão entre os indivíduos está presente, podendo ocasionar doenças graves e muitas das vezes fatais, como a febre amarela e o HIV. Ok? Então, a gente pede desculpa que a febre amarela ela não entrou aqui. Ela entrou aqui no grau de risco 3, tá bom? Vamos nos atentar ao vírus do HIV, né? Que é transmitido não só por relações sexuais, né? Vaginal, anal, oral, desprotegidos, mas também por pessoas soropositivos, que é a nossa realidade, né? No nosso hospital, é um hospital de doenças infecto-contagiosas, né? E o HIV, o vírus do HIV, ele está ali todos os dias, né, nos nossos procedimentos, né, tanto quem trabalha em laboratório, quanto quem trabalha nas clínicas, e rotineiramente. Então, a atenção tem que ser muito maior, ok? Pelo compartilhamento de objetos pérfuro-cortantes, contaminados como agulhas, alicates, etc. Isso? Então, aqui nós temos um exemplo de um paciente onde já está no estado de AIDS mesmo, né? A doença já está instalada, e nem sempre é assim. Muitas das vezes os pacientes ainda não estão nesse grau. Então, precisamos nos atentar de forma, vamos se dizer assim, de forma para todos. Da mesma forma, a gente trata o paciente de forma igual, tá bom? Grau de risco 4. Olha só, gente. Aqui nós vamos chegar no grau de nível 4, última classe de risco, ok? Nesta classe estão os agentes biológicos de alta periculosidade e que não possuem tratamento eficaz, né? Então, essa classe aqui, ela existe um risco elevado, apresenta um risco elevado para a sociedade devido ao alto nível de propagação, podendo levar ao óbito, ok? E entra nessa classe o nosso SARS-CoV-2, responsável pelo Covid-19, né? A gente deu aqui como exemplo o nosso Covid-19 que estamos enfrentando nessa pandemia, tá ok? Está entre os riscos biológicos de maior grau máximo, ok? A transmissibilidade dos pacientes infectados por SARS-CoV é em média de 7 dias após o início dos sintomas. No entanto, dados preliminares do coronavírus sugerem que a transmissão pode ocorrer mesmo sem o aparecimento de sinais e sintomas, né? Nós estamos vivendo esse período de pandemia e podemos perceber que muitas das pessoas não apresentam sintomas, né? Mas a infecção, o grau de transmissibilidade, ela está ali, né? Ok? Vamos ver aqui. Então, as medidas de prevenção, né, elas são urgentes, elas são ali do nosso cotidiano, precisamos estar todo o tempo atentos para essas medidas, né, porque prevenir, né, para poder não precisar tratar. Então,
Vamos primeiro aqui entender o que é realmente a biossegurança. É o conjunto de medidas e normas utilizadas na proteção dos trabalhadores frente aos riscos biológicos, ok? Então, existem algumas medidas que vêm para nos ajudar a fazer esse trabalho de segurança, né? Esse trabalho que a CIPA está ali todo o tempo fazendo capacitações, fazendo feedbacks, fazendo, né, essas aulas, são exemplos também. Então, olha só, elaborar POPs, procedimentos operacionais padrões, né? Isso aí é uma medida, ok? Fazer uso dos equipamentos de proteção individual, né? Os nossos EPIs, ok? Realizar o descarte adequado dos materiais e resíduos. Também é uma medida de biossegurança, né? É uma barreira, né? Fazer o descarte num local adequado, né? Naquelas caixas de Descartex, onde são, né? Para que nossos profissionais também da área da limpeza não se contaminem, não é isso? Adotar mecanismos de orientação contínua, que é o que estamos aqui, né, nos propondo, ok? Então, aqui nós contamos com o apoio e direito ao colaborador do Complexo Hospitalar João de Barros Barreto, através desse POP que nós já temos de acidente com exposição a material biológico, tá? Do Hospital Universitário João de Barros Barreto. É o POP que foi implementado pelo SORT, o nosso serviço, né, especializado em segurança do trabalho. Ele é de 2017, tá? E sofre alterações a cada ano. À medida de que vai, né, havendo alterações, ele vai se atualizando. Então, o que estabelece esse POP? Estabelece diretrizes para que os profissionais de saúde do Hospital Universitário João de Barros Barreto possam conduzir de forma efetiva os casos de exposição ocupacional, né, a material biológico potencialmente contaminados. Além disso, normatizar a abordagem inicial e o fluxo do atendimento ao trabalhador exposto, ok? Aqui a gente colocou só uma capinha para simbolizar, né, como que nossos POPs estão presentes na nossa intranet, né? É só ir lá. E esses POPs são muito importantes, porque muitas das vezes o nosso colaborador, ele fica meio perdido, né? A gente nunca prevê o acidente já está falando, né? É um acidente, aconteceu num momento que ninguém esperou, né? Muitas das vezes num turno onde há mais dificuldade do atendimento, né, pela saúde do trabalhador, muitas vezes o noturno, ou um final de semana, um feriado, a gente nunca sabe, mas existe um protocolo de fluxo, ok? Disponível para o servidor, para o colaborador, não é isso? Que ele pode estar se direcionando. As outras aulas, elas irão se especificar mais nessa informação, ok? Então, gente, a gente traz como bibliografia todas as normas, a gente vai colocar no mural da nossa sala de aula, todas as normas que estão referentes nessas informações, que é a NR32, né? Uma norma operacional também, que é da EBSER, define os procedimentos, requisitos mínimos e critérios a serem utilizados, ok? O manual de segurança e saúde ocupacional também. Todos esses documentos, eles vão estar disponíveis para vocês, ok? Um pouquinho de água. Então, é isso. Eu agradeço, muito obrigada por todos estarem participando. A garganta ficou um pouco ruinzinha no final. Obrigada. Podemos abrir perguntas. Isso, agradeço muito a sua participação, foi ótimo. Nós temos 2 perguntas aqui. Eu vou encerrar a gravação e nós vamos fazer as perguntas, tá certo? Só um minutinho.